Senhor. Bom dia. Cheio de coisas aqui. Meu esposo maravilhoso. Reclamo? Não. Sempre quis um marido dedicado à palavra. Então, faz parte, né, dos estudos dele. Bom dia, gente. Boa semana. Ontem começou a semana. Oficialmente, primeiro dia da semana. Mas hoje é o primeiro dia de trabalhos oficiais, né? Gente, vamos ler a Bíblia. Não consegui vir nesses últimos 2 dias para trás. Então, hoje nós vamos ler, são capítulos não tão longos, né? Graças a Deus. A gente vai conseguir recuperar para mim não ficar atrasado. 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel nós vamos terminar ele hoje. Capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31. Vamos lá? Davi é dispensado pelos filisteus. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda e disseram: então os príncipes dos filisteus, estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo despertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem para que se torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: porém, que fiz eu? O que achaste do teu servo desde o dia que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis, e disse a Davi: bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não subas conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou ele e os seus homens para partir e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Então essa é a parte. Ele ficou 1 ano e 4 meses ali com os filisteus, mas na hora de atacar o povo de Israel, era uma batalha contra o povo de Israel, os príncipes, né, que estavam ali junto com o rei Aquis, falaram: não, tudo bem ele nos ajudar contra os amalequitas, contra os israelita, os outros povos, mas contra o povo dele, ele não vai matar o povo dele por nós. Então manda ele voltar. Aqui falou: não, mas ele tem sido fiel. Não teve negociação. Então, para que não tivesse um desacordo, Davi volta. Ele não vai a Jezreel nessa batalha com os filisteus. Por que ele está do lado do povo filisteu? Lembra que ele está fugindo de Saul, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Agora vai acontecer um capítulo muito conhecido, né? Davi destrói os amalequitas, que quando ele tá voltando, vamos ver o que acontece? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequistas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. E a esta ferido e queimado, né? Eles tinham ferido Ziclag e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas,
filhas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou o segredo da vida do homem segundo o coração de Deus. Consultou ao Senhor. Bom dia, Lu, Deus abençoe. Gente, o segredo da nossa vida é consultar ao Senhor, né? O que fez? Davi passou tanta perseguição. O que diferenciou? Ele parava tudo que ele estava fazendo. Eu vou consultar o Senhor. E aí, ó, perceba o que eu ia dizer. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e lhe deram a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? De onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansado que estavam, não o puderam seguir, ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deste, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi que estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos que de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam na cidade dos Jerameelitas e na cidade dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e todos os lugares em que andaram Davi, ele e os seus homens. Então nós vamos ver uma batalha, né? Quando Davi chega, fica desolado, porque está tudo queimado, levaram filhos, mulheres, mas ele consulta ao Senhor. Senhor, o Senhor vai comigo? Posso perseguir? Vou alcançá-los? O Senhor pode ir? Vocês vão alcançar e eu vou te dar a vitória. Então, às vezes a gente vê situações diante da nossa família que você fala: é impossível, né? Levaram tudo.
Acabou? Querido, não acabou. Consulte ao Senhor, fale com Ele. Jesus, vou atrás, porque tem hora que Jesus vai mandar você perseguir, tem hora que vai, espera um pouquinho, deixa eu tratar um pouco. Mas Jesus vai atrás, você vai alcançar, né, a vida, o coração dessa pessoa, né? E quando você voltar, tudo que o Senhor te der, Ele vai resgatar aquilo que você queria tanto, mas ainda vai trazer despojos que vai para dividir com aqueles outros. Então nunca é só sobre nós, o reino de Deus não é só sobre nós. Enquanto ontem uma amiga minha me contou uma experiência incrível, né, sobre a infância dela, onde ela foi muito ferida, agora Jesus está levando ela de volta para restaurar ela no mesmo lugar. Ela vai, onde ela foi ferida, ela vai ser bênção, né? E ela vai curar muitas pessoas ali. Então, gente, entenda isso. Enquanto Jesus está te usando para resgatar a sua família, outras famílias estão sendo resgatadas, você vai ajudar outras pessoas. Não foca só em você, não foca só nas suas necessidades, porque você não está aqui só por você. Se o Senhor te trouxe ao mundo com um propósito, o propósito dele é que venha o reino dele, seja estabelecido em todos os lugares, seja na sua vizinhança, seja na padaria, seja no açougue, seja na escola, seja na faculdade. Algumas escolas estão voltando hoje à aula. Vamos terminar agora, gente. Capítulo 31, os filisteus e a morte de Saul. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, né? Porque os filisteus continuaram a batalha lá dele, mesmo que, né, Davi recuou. Aí ele foi lá contra os amalequitas, mas enquanto isso... E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a ele muito a peleja, agravou-se a ele muito e muitos temeu. Então, versículo 13, agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela, né? Saul se mata com medo dos flecheiros que estão vindo. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto também, ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Quando há uma liderança que está se matando, né? Quando há uma liderança que não está sendo regida por Deus, quem está próximo começa também a agir da mesma maneira. Então, por isso nós temos que orar ao Senhor, consultar o Senhor sobre quem está sendo nossa liderança. Se é uma liderança saudável, e não só na igreja não, gente. Às vezes nós temos muitas pessoas, referências, até pessoas aqui que você segue no Instagram, no Facebook, que são referências, que você está olhando. Cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa a se comportar com aquilo que pastor Luiz me diz, a unção que a gente admira, a gente atrai para nós. Cuidado, né? Que seja alguém inspirado realmente pelo Senhor. Versículo 6. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa, cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas. Olha as boas notícias, o inferno, né, às vezes quer espalhar, que na verdade são más notícias, à casa dos seus ídolos e entre o seu povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos do muro de Bet-sean e vindo a Jabe os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Triste fim de uma liderança orgulhosa que faz o que quer. Cuidado. Não faça tudo o que você quer. Aliás, não faça nada do que você quer.
né? Porque quando nós tomamos decisões por nós mesmos, nós não sabemos o desdobramento. Muitas vezes Saul se apressou, não teve paciência de ouvir o Senhor, de esperar o Senhor, e teve um fim muito tenebroso. Bom dia, Eli, Deus abençoe. Então, que nós possamos parar e consultar o Senhor, como Davi fez. E nós vamos entrar agora no segundo livro de Samuel, e você vai ver que Davi não vai ter fôlego não, gente. É batalha atrás de batalha. Então, essa é a vida. Se você quiser ser alguém segundo o coração de Deus, vai ter muita batalha e perseguição. Mas em todo tempo, consulte o Senhor. Vamos consultar o Senhor agora? Abba, Pai, como eu te amo. Como a sua palavra é viva e eu sei que ela vai fazer, ela está fazendo coisas tremendas nesse dia. Senhor, nós vemos um homem, segundo o seu coração, Davi, que te consultava. E nós estamos começando, Senhor, uma semana de trabalho que começou ontem. E nós queremos consultar o Senhor. O que fazer, o que não fazer, onde ir, onde não ir. Que negócio fechar, que negócio não fechar. Oh, Deus, nós vamos alcançar. Nós devemos perseguir isso ou não, devemos ficar parados, esperar, nos dá direção. Nós consultamos ao Senhor, fala conosco, através do seu Espírito, através da sua palavra, através de algum homem, mulher de Deus, da forma que o Senhor quiser, mas fala conosco. Sem o Senhor nós não vamos, sem a sua direção nós não vamos. Senhor, abençoe quem está aqui comigo na live, quem vai entrar posteriormente, que nós possamos ser guiados, porque aqueles que são filhos, teus filhos, são guiados pelo teu Espírito. E nós queremos a liderança do teu Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre todas as tomadas de decisões que nós vamos ter nesse dia, nessa semana, sobre a nossa casa, Senhor, em tudo, Senhor, que fizermos. Em nome de Jesus, encha-nos teu Espírito Santo, nos dá sabedoria do alto. É o que nós pedimos no nome de Jesus, para a glória do teu nome, pois teu é o Rei, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem. Guarde essa palavra, leia a Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Amém, a gente continua. Deus abençoe.